Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, né? Vamos lá. Segundo dia. Segundo dia da sessão. Autoconceito versus ser. Então, nós estamos no capítulo 31, sessão 5. Nós vamos começar hoje com o parágrafo 7, que está na página 708. Bom dia, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Já está fixado aqui. Vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso despertando com olhos do amor, nos unindo aqui em uma só mente, com um único propósito, que é a cura da nossa mente, que é o desfazer desse autoconceito de que nós achamos que nós somos. Esse autoconceito, ele não é real. Ele foi fabricado por nós. Ele não foi criado por Deus. Se ele foi feito e fabricado por nós, ele não é verdadeiro. Então nós entregamos agora o Espírito Santo todos esses conceitos, todas essas ideias e imagens que fizemos de nós mesmos. Esse autoconceito que a gente acha que a gente tem que defender. Que a gente realmente abra mão desse ser que nós fizemos. Porque automaticamente nós vamos nos lembrar do ser que Deus criou, que não precisa de defesas, porque ele é o próprio amor. A cada dia, a cada hora, a cada instante, estamos escolhendo o que queremos contemplar, os sons que queremos ouvir, as testemunhas daquilo que queremos que seja a verdade para nós. Hoje, escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Não vista, na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram, e ao reunirem-se, toda percepção desaparece. A sua vista benigna redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla
convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. Essa é a lição de hoje, para quem está acompanhando. É a lição 271. A visão de Cristo é a que usarei hoje. Então a gente pede e faz essa oração para o Espírito Santo, para que ele traga a visão dele no nosso dia, para a gente, que nós temos uma oração, a nossa oração é a gente querer enxergar além dos nossos olhos físicos. Ontem nós tivemos uma reunião aqui em casa com um grupo de casais que a gente se reúne uma vez por mês, basicamente, né? E um amigo nosso trouxe a lição, eu só abri ela aqui, que eu acho que é a lição 28, que ele falou que ele ficou uns 10 dias nessa lição. Que a lição diz: acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Então, que a gente possa se lembrar, né? E aí eu até comentei com ele, se a gente tivesse que resumir um curso em milagres em poucas palavras, seria isso, né? Um curso em milagres traz para a gente uma nova percepção do mundo, uma nova visão do mundo, uma nova visão desse ser que a gente acha que a gente é. Então, o curso em milagres nada mais é do que uma decisão que nós tomamos de querer enxergar o mundo com os olhos de Cristo, com a percepção corrigida do Espírito Santo. É isso. Em poucas palavras, isso é um curso em milagres. Né, amorzinho? Acima de tudo, né? É? Esse acima Acima. de tudo É. E é assim. o que dá o norte, né? O que faz sentido É. nessa lição. Acima de tudo. Eu estava pensando aqui, né? Num exemplo que me veio, nem sei se vai ser didático ou não, mas enfim, vamos lá. Quando nós tivemos a diminuta e sã ideia de achar que nós nos separamos de Deus, que nós conseguimos o impossível, né? Até nós lemos ontem, né, nesse grupo, uma sessão que nós já lemos aqui, que é a sessão que se chama A Crença Inacreditável, que é a mesma coisa, né? Que a gente acha que a gente conseguiu o impossível, é como se a gente tivesse que decidir entre o ser que Deus criou e tivemos que decidir entre o ser que nós criamos, entre aspas, que nós fizemos, que nós fabricamos. E aí, a hora que nós olhamos aquele ser que nós fizemos, nós achamos tão bonito que era uma réplica. Aquilo era uma réplica do ser que Deus criou. O ser que Deus criou é o verdadeiro. O que nós criamos é uma réplica. Se é uma réplica, é falsa. Então a gente olhou para aquela réplica, nós achamos ela tão bonita, tão perfeita, que nós resolvemos escolher a réplica, o ser que nós fabricamos, o ser que nós fizemos, e fomos contra o ser que Deus criou. E nós caímos no conto do nosso ego de que a réplica era perfeita. A réplica é perfeita. Não, pode pegar a réplica é perfeita. Você vai se dar bem com a réplica. E é isso, a gente só fez a escolha errada. Não tem culpa, não tem pecado, não tem nada por trás disso. Nós fizemos a escolha errada e agora a gente pode escolher de novo. É só isso. É só isso. Então, eu não sei por que me veio isso na hora que eu estava lendo aqui, e aí me veio da réplica. Eu falei, acho que eu vou falar alguma coisa sobre isso.
Então, essa imagem, esse autoconceito que a gente acha que nós somos, esse ser com S minúsculo, é uma réplica. E se é uma réplica, ela não é verdadeira, ela é falsa. Simples assim, né, amorzinho? Simples assim. Ai, ai. Vamos lá, né? Trazer Vamos isso lá. para experiência, né? O É. que é falso? Vamos Uhum. olhar para toda essa falsidade, né? Que é a sessão aqui. Autoconceito, né? É o falso. É. Lá. Até tem uma. Eu escrevi aqui só para a gente alinhar, né? Para não sei se a pessoa não conseguiu, né? Os irmãos que não conseguiram assistir ontem, né? A definição do curso de milagres para autoconceito. Né? É a imagem fabricada pela mente em separação, um personagem feito para funcionar, entre aspas, no mundo, ganhar aprovação e se defender de ataques. Ele é aprendido, não é natural. De novo, ele é uma réplica, ele não é natural. Ele vive de contrastes. Mostra-se bondoso, mas guarda intenções de ataque. Hum, Finge inocência, mas carrega a culpa. Esse é o serzinho que nós fabricamos aqui e levamos ele muito a sério. Então vamos lá, vamos receber, vamos perguntar para Jesus, né, para o Espírito Santo que a gente quer entregar esse ser que não é verdadeiro para ele, para que ele use, enquanto a gente estiver aqui no mundo, para que ele use esse ser para a prática do perdão. Porque praticando o perdão, nós vamos realmente identificar o verdadeiro ser e aí sim abrir mão dessa réplica, né, e despertar desse sonho. é isso. Vamos lá. Então, de novo, né? Capítulo 31, a visão final. Seção 5, o autoconceito versus o ser. Parágrafo 7. Sete. Conceitos são aprendidos. Eles não são naturais. A parte do aprendizado não existem. Eles não são dados, portanto, têm que ser feitos. Nenhum deles é verdadeiro, e muitos vêm de imaginações febris, quentes de ódio e de distorções nascidas do medo. O que é um conceito, senão um pensamento para o qual aquele que o faz dá um significado que lhe é próprio? Conceitos mantêm o mundo, mas não podem ser usados para demonstrar que o mundo é real, pois todos são feitos dentro do mundo, nascidos na sua sombra, crescendo pelos seus caminhos e finalmente amadurecidos em seu pensamento. Eles são ideias de ídolos pintados com os pincéis do mundo que não podem fazer nenhum único retrato que represente a verdade. Uau! Tá bem didático aqui, né? Acho que não carece de nenhum comentário aqui, não. Essa sessão, ela tá sem comentários, né? Porque, vamos lá, parágrafo 8. Um autoconceito não tem significado, pois ninguém aqui pode ver para que serve e, portanto, não é capaz
de retratar o que ele é. Mesmo assim, todo aprendizado que o mundo dirige começou e terminou com o simples objetivo de ensinar-te esse conceito de ti mesmo para que escolhas seguir as leis desse mundo e nunca busques ir além de suas estradas, nem compreender o modo como vês a ti mesmo. Agora, o Espírito Santo tem que achar um modo para ajudar-te a ver que esse autoconceito tem que ser desfeito. Se é que queres que alguma paz seja dada à tua mente. Nossa, que lindo, hein? Uau. Eu vou repetir. Eu acho que vale a pena. Agora, o Espírito Santo tem que achar um modo para ajudar-te a ver, ajudar-te a ver que esse autoconceito tem que ser desfeito. Se é que queres que alguma paz seja dada à tua mente. Tampouco ele, tampouco pode ele ser desaprendido, a não ser através de lições que tenham o objetivo de te ensinar que és uma outra coisa. Pois, de outro modo, te seria pedido que trocasses aquilo em que agora acreditas pela perda total do ser e terror ainda maior surgiria em ti. Nossa, vou ler de novo. Vamos lá. Perceber que agora o Espírito Santo tem que achar um modo para ajudar-te a ver que esse autoconceito tem que ser desfeito, se é que queres que alguma paz seja dada à tua mente. Tampouco pode ele ser desaprendido, a não ser através de lições que tenham o objetivo de te ensinar que és uma outra coisa. Pois, de outro modo, te seria pedido que trocasses aquilo em que agora acreditas pela perda total do ser, e terror ainda maior surgiria em ti. Nossa, olha como é amoroso, né? Como é gentil, né? Esse caminho, né? Que Jesus está propondo para gente. Ele não está falando para gente de uma hora para outra abrir mão desse ser, né? Que a gente acredita que a gente é aqui no mundo, né? Ele está sugerindo que a gente faça uma transição amorosa, né? Para a gente realmente, né? Ele fala aqui, ó, a não ser através de lições que tenham um objetivo de te ensinar que és uma outra coisa. Pois de outro modo te seria pedido que trocasses aquilo em que agora acreditas. É muito verdadeiro esse ser que a gente acha que a gente é. A gente acredita muito que a gente está aqui no mundo, que a gente é esse corpo, né? Pela perda total do ser e terror ainda maior surgiria em ti, né? A gente ficaria com muito medo, com muito mais medo, né? Então Jesus está propondo para a gente, não, você não precisa fazer, né? Não é nada radical, né? O que é radical é a decisão que você tem que tomar de que você não quer mais ser esse ser, né? Mas isso tudo nós vamos fazendo de uma maneira gentil e amorosa, né? Para esse medo não ficar cada vez maior. E a proposta do livro Curso em Milagres não é aumentar o nosso medo, não é aumentar a nossa culpa,
é o oposto disso, né? É a gente se lembrar do amor que nós já somos, né? Desse ser criado por Deus. Lindo. É isso. Vamos lá, ele vai começar a dar saída para a gente aqui. Parágrafo 9. Assim, o plano de lições do Espírito Santo é organizado em passos fáceis, nos quais, embora algumas vezes possa haver certo desconforto e alguma aflição, não há uma quebra do que foi aprendido, apenas uma retradução do que parece ser a evidência a favor disso. Vamos considerar, então, que prova existe de que és o que o teu irmão fez de ti. Pois mesmo que ainda não percebas que é isso que pensas, com certeza, a essa altura, já aprendeste que te comportas como se fosse assim. Por acaso, ele reage por ti? E ele sabe exatamente o que iria acontecer? Ele é capaz de ver o teu futuro e ordenar antes que ele venha o que deveria fazer em cada circunstância? Ele tem que ter feito o mundo, assim como a ti, para poder ter toda essa ciência prévia das coisas que virão. Seguimos? Uhum. Que sejas o que o teu irmão fez de ti parece muito improvável. Eu vou repetir. Que sejas o que o teu irmão fez de ti parece muito improvável. Mesmo que ele tivesse feito isso, quem te deu a face da inocência? É essa a tua contribuição? Quem é então o tu que a fez? E quem é enganado por toda a tua bondade e a ataca tanto? Vamos esquecer a tolice do conceito e meramente pensar nisto. 2 pontos. Existem duas partes no que pensas que és. Se uma foi gerada pelo teu irmão, quem estava lá para fazer a outra? E de quem é preciso esconder alguma coisa? Se o mundo é mau, ainda assim não há necessidade de esconder de que tu és feito. Quem está lá para ver? E o que necessitaria de defesa a não ser o que é atacado? Jesus está nos lembrando aqui de um conceito do perdão verdadeiro do livro Um Curso em Milagres. Quando ele explica para a gente que o perdão é a gente perdoar o nosso irmão pelo que ele não fez. Então, vamos continuar, porque vai vir bastante coisa ainda aqui. Então vamos. Talvez a razão pela qual esse conceito
tenhas que ser mantido na escuridão seja o fato de que, na luz, aquele que não pensaria que ele é. Vamos lá, de novo. Talvez a razão pela qual esse conceito tenha que ser mantido na escuridão seja o fato de que, na luz, aquele que não pensaria que ele é verdadeiro seria tu. E o que aconteceria com o mundo que vês se todas as suas construções básicas fossem removidas? O teu conceito do mundo depende desse autoconceito. E ambos desapareceriam se qualquer um deles fosse posto em dúvida. O Espírito Santo não busca empurrar-te ao pânico. Portanto, ele meramente pergunta se poderia levantar apenas uma pequena questão. Há alternativas para essa coisa que não podes deixar de ser. Poderias, por exemplo, ser a coisa que escolheste que o teu irmão fosse. Isso desloca o autoconceito de algo que é totalmente passivo e pelo menos abre caminho para uma escolha ativa e para algum reconhecimento de que alguma interação tem que ter entrado nisso. Existe alguma compreensão de que escolheste por ambos. E o que ele representa tem um significado que foi dado por ti. Isso mostra também um vislumbre da lei da percepção, segundo a qual o que vês reflete o estado da mente de quem percebe. Contudo, quem foi que fez a escolha em primeiro lugar? Se és aquilo que escolheste que o teu irmão fosse, existiriam alternativas entre as quais escolher. E alguém tem que ter decidido em primeiro lugar qual delas escolher e qual abandonar. Uau. Vamos lembrar aqui, né, sobre essa responsabilidade que nós temos que assumir de ter feito a escolha errada, né, entre o nosso ego e entre o Espírito Santo. Enquanto a gente não assumir essa responsabilidade, a gente não consegue identificar que nós temos uma mente dividida. A gente não consegue identificar que nós fizemos a escolha errada. E aí nós vamos defender o nosso ego com unhas e dentes, achando que ele é verdadeiro. Então nós temos que assumir que nós fizemos a escolha errada e que agora a gente pode fazer uma nova escolha. E agora escolhemos pelo Espírito Santo. Embora esse passo ofereça ganhos, ainda não levanta uma questão básica. Alguma coisa tem que ter se passado antes desses autoconceitos. E alguma coisa tem que ter feito o aprendizado que os fez surgir. Tampouco isso pode ser explicado por nenhuma das duas perspectivas. A principal vantagem do deslocamento da primeira para a segunda é que, de algum modo, entraste nessa escolha pela tua decisão. Exatamente o que nós acabamos de falar agora.
foi a nossa decisão de termos escolhido errado. E a gente não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa carregar culpa por ter feito isso. Porque o livro Curso de Milagres diz para gente que esse pecado nunca aconteceu. Esse pecado de ter feito a escolha errada ou de a gente achar que nós nos separamos de Deus para criarmos, entre aspas, um mundo só nosso, isso foi apenas uma ideia, foi apenas um pensamento. E ele foi corrigido no mesmo instante. Então não existe pecado. Se não existe pecado, nós não precisamos sentir culpa. Então vamos lá. Vamos de novo. A principal vantagem do deslocamento da primeira para a segunda é que, de algum modo, entraste nesta escolha pela tua decisão. Mas esse ganho é pago com uma perda quase igual, pois agora és acusado da culpa pelo que o teu irmão é. E tens que compartilhar a sua culpa, porque a escolheste para ele a imagem da tua. Enquanto antes somente ele era o traidor, agora tens que ser condenado junto com ele. Então, de novo, né, o conceito do perdão, né? Aquilo que a gente acha que o nosso irmão fez para nós, nada mais é do que uma decisão da gente transferir ou deslocar a nossa culpa para o nosso irmão. O nosso irmão é o nosso salvador, porque ele demonstra ainda todos esses sentimentos de medo e culpa que estão dentro de nós. Né? E transferir, né, essa culpa para o nosso irmão nada mais é do que a gente protelar a nossa salvação ou o nosso despertar. O nosso irmão não tem culpa nenhuma por a gente ter feito, né, essa escolha errada. Nenhuma. Então, toda vez que a gente procura culpado fora da nossa mente e não assume essa responsabilidade, a gente está protelando mesmo o nosso despertar, ou o nosso caminho de volta para casa. Então, assumir essa responsabilidade é o primeiro passo do perdão. É isso, né? E lembrando que tudo aquilo que a gente projeta, a gente mantém dentro, né? Que parece muito que a gente consegue ficar livre, né? Mas é o oposto. A gente mantém e fortalece. E nossa, é exatamente isso. Antes da gente entrar aqui, eu abri o livro e eu li uma sentença. Olha só como tudo tá conversando mesmo, né? Com tudo. São duas sentenças. Acho que é aqui, ó. Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. É tudo a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Na Terra, essa é a tua única função. E tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Vais te sentir culpado até que aprendas isso.
É isso, está lá no capítulo 14. É isso, é isso. E ontem, na nossa reunião, nós falamos um pouco sobre, né, a projeção e a extensão, né? Que a mente, aqui no mundo, essa mente que acreditou na separação, né, a função dela é projetar, é ficar projetando. Ou seja, é ficar colocando fora no mundo, né, todos os nossos problemas e as nossas soluções no mundo, né, e não na mente. Então, como a Paty falou, sempre quando a gente, né, projeta para fora essa culpa, é como se a gente estivesse pegando essa culpa e colocando ela embaixo do tapete. A gente não está olhando para ela. Então, o que Jesus pede para a gente é: opa, vamos lá, vamos olhar junto para essa culpa, vamos ver se realmente ela é verdadeira, né? Porque o ego não vai querer que a gente olhe para essa culpa. Por quê? Porque a hora que a gente olhar para essa culpa, nós vamos ver que o ego não é nada, que o ego foi essa criação, entre aspas, nossa, né? E que ele não é verdadeiro. Então, quanto mais a gente projeta essa culpa para fora, principalmente nas situações, nos nossos irmãos, é porque a gente não quer ver, a gente não quer enxergar essa culpa, a gente não quer enxergar que nós tomamos a decisão errada. E aí a gente fica projetando isso para fora, e projetando para fora, a gente não volta para nossa mente, que é onde tem que acontecer a correção. O milagre não acontece no mundo, o milagre acontece na nossa mente, que é a correção, né, dessa percepção equivocada, vamos dizer assim, né? Então é importante, né? E toda vez que a gente chama o Espírito Santo, ou Jesus, né, para olhar conosco para todos esses sentimentos não amorosos, a gente muda o ciclo de projeção do ego para o ciclo de extensão do Espírito Santo, que é o pedido de amor e uma extensão de amor. Ou não, um pedido de amor É isso. é Ou é amor ou é um pedido de amor. um pedido de amor, ou uma expressão. Um pedido de amor ou uma expressão de amor. Essa é a extensão do Espírito Santo, que é o oposto da projeção do nosso ego. É isso, galera. Eu acho que é isso, né, Nenê? Eu acho que é isso, sim. Pra depois a gente, essa próxima aqui já é o passo final da sessão. Nós paramos nós lemos o 14 ou não? Lemos. Lemos? Não, não. Paramos no Não, 13. no 13. Mas é que agora ele já começa a dar o start, né? Tá, amanhã a gente começa do 14, então. Isso. Tá ótimo. Tá bom. Então é isso. Amados, amadas, um lindo domingo para todos, um bom dia. Hoje, lembrando, né, que nós temos o nosso encontro. O nosso encontro hoje vai começar um pouco mais cedo. Ele vai começar às 17h30, porque hoje nós temos sessão de cinema com Jesus. Uhum. Um filme lindo, um filme muito profundo, um filme com muitos ensinamentos. Vale a pena estarmos todos juntos às 17h30. Isso. Vamos junto receber. É isso. Um lindo dia para todos. Obrigada, amores. Beijo. Fiquem Beijo, com pessoal. Deus. Bom domingo. Tchau.